This meeting is being recorded. Boa noite a todos e todas. Só para avisar, a gente vai esperar mais uns 2, 3 minutinhos para dar tempo de todo mundo entrar e a gente começa todo mundo na mesma página. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente saudade quando não consegue se ver. Tem umas fotos aqui que parece que as pessoas estão aqui, né? É bom que a gente se sente mais acolhido, né? Um sorriso bonito. Inclusive, fiquem à vontade para quem se sentir à vontade de abrir as câmeras, participarem aqui com a gente. Vou contar um segredo para vocês que já chegaram. As minhas palestras ficam melhores quando tem câmera aberta. Eu consigo ver daí, né? Estão gostando, estão dando. Falei, estou com câmera fechada. Às vezes estão jantando, estão no trânsito, né? A gente entende. Quem puder abrir. Sem câmera, Opa, tô infelizmente. gostando de ver. Vamos lá. Quem tá com câmera e quem puder abrir na hora, vai ser legal. No presencial a gente não tem como sumir, né? Não. Exatamente. Oba, obrigada. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, pode ficar sem câmera, que eu não tô brigando, tá, gente? É só quem puder. Até pela questão de foco, né? De a gente conseguir estar presente, né? Uma vez eu dei uma aula para uns alunos de graduação, gente, que desespero. Tinha eu e o professor com a câmera ligada, eu acho que os alunos ficaram com pena de mim. Daí ligaram 2 a câmera. Tanto que eu falei, gente, eu não estou conseguindo, sabe? Mas assim, se tiver umas carinhas lá na primeira tela do Zoom, né? Porque o resto daí eu não fico passando. Ó, já está enchendo a primeira tela, isso tá bom. Aí já parece que a sala está cheia de calor humano. Ah, eu tenho mania também. Acho que é a Patrícia que colocou aqui. E fazer as reuniões no carro. Nossa, coisa feia, né? Mas a gente faz essas coisas. Senão não dá. Bom, acho que agora que deu 6h05 certinho, a gente pode começar. Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Júlia Marim, trabalho no Departamento Associativo aqui da Câmara Brasil-Alemanha. Como vocês já sabem, nosso departamento já é tradicional aí por organizar o evento, né, a Tendência de Secretariado Executivo, juntamente ao nosso grupo diretor. Então, queria dar um oi também para a Rita, para a Elaine e para a Nádia. E hoje é um evento muito especial, porque acredito que vocês saibam, amanhã a gente comemora o Dia do Profissional de Secretariado Executivo, então essa vai ser uma edição muito especial aqui para a gente. Então, para a gente comentar um pouquinho sobre a programação de hoje, nós vamos começar com uma palestra da Cíntia Suplicy, que está aqui com a gente já. A Cíntia, ela é psicóloga, especialista em psicologia positiva, e hoje ela vai contar um pouquinho sobre como a gente pode equilibrar nossa vida em questão de felicidade, bem-estar e propósito. E, além dessa palestra, claro, nós teremos um sorteio ao fim do evento, então convido todos e todas a ficarem até o fim
desse evento para poder participar, claro, além da palestra, também poder participar deste evento. Hoje a gente está com dois kits a serem sorteados, mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso depois. Por enquanto, eu queria agradecer a presença de todos e todas que estão aqui hoje com a gente. Tenho certeza que vai ser uma ótima apresentação da Cíntia. Cíntia, fica à vontade para começar se apresentando e apresentando seus slides também. Eu vou pedir para todo mundo ficar à vontade para participar no nosso chat também, mandando perguntas, comentários, qualquer questão técnica de som e de imagem, pode ficar à vontade para avisar por aqui também. Então, Cíntia, fica à vontade. Novamente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. O palco é seu. À vontade. Obrigada, Júlia. Oi, gente, não sabia desta data, então, feliz dia do Secretariado Executivo, né? É a comemoração, hoje não sei se é o dia, mas eu quero começar falando que vocês, secretárias, moram no meu coração. No ano passado eu estive lá no FISEC, não sei se alguém aqui estava lá, e eu amei participar, achei uma energia, assim, muito incrível, e foi uma super experiência para mim. Então, eu fiquei bem feliz de ser convidada de novo, apesar de não ser lá pela Pepita do FISEC, mas para poder falar para esse público que eu gostei muito. Então, a Júlia já falou sobre mim. Eu, normalmente, essa parte, sabe, Júlia, eu sou meio travada para falar o que eu faço, quem eu sou, né? Mas eu preparei uma coisinha aqui mais do meu jeito. Então, eu sou cofundadora da WeGrow, tá? A WeGrow é uma empresa que trabalha com felicidade corporativa e desenvolvimento humano, trabalha com carreira e propósito também. E eu faço, então, esse trabalho corporativo e faço trabalho individual de mentoria e consultoria de felicidade, autenticidade e propósito. Sou psicóloga, trabalho aí há alguns anos na área, né? Há 17 anos com treinamento e desenvolvimento com foco em felicidade corporativa. Sou mãe de 2 crianças. Eu falo que na minha vida é tudo 2. Eu fiz 2 faculdades. Então é para mim e para você. Você pode pegar um prato, um pano, um papel e colocar? Tem alguém brigando aí. Então, eu fui publicitária, né, a minha primeira formação, depois psicologia, tenho 2 filhos, tive 2 casamentos, tive 2 divórcios, então é tudo duplo. E eu também tenho essas 2 áreas de atuação aí, corporativa e desenvolvimento pessoal também. Sou criativa, otimista, apaixonada por fazer no individual as pessoas saírem de seus casulos sem medo e viver na sua essência e do seu propósito. Então, eu ajudo as pessoas a serem elas mesmas. É uma frase tão estranha, né? Vou ajudar você a ser você, mas, na verdade, essa é a nossa grande dor e a nossa grande busca, que é a gente conseguir voltar, né? Resgatar a nossa essência, que é como falam, conseguir fazer as coisas que a gente quer sem medo de ser feliz, sem medo de julgamento, e aí eu ajudo nesse lugar. E aí, aquilo que eu já falei para vocês, então eu sou designer de organizações positivas e uma série de coisas aí. Hoje eu sou cogestora da Leader Academy, que é uma plataforma de desenvolvimento de líderes. A gente está no início, mas a ideia é a gente ter formações de líderes, né? A gente já tem um portfólio corporativo que no final eu vou passar para vocês, tá? Então, não me estendendo aqui em mim, né, que o foco não sou eu queria falar um pouco sobre alguns dados. Eu trouxe até dado de trabalho, porque uma das nossas maiores dores relacionada à felicidade, propósito e tal, é no ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho, o ambiente próprio transforma a gente, né? A gente vive de uma maneira, e eu costumo dizer que a gente vive metade da vida tentando se esconder e a outra metade tentando se encontrar. Porque a primeira metade a gente vai se encaixando para poder ser aceita, para poder tomar o nosso lugar do mundo, e depois chega uma hora que a gente se revolta, fala assim, não quero nada disso, eu quero ser eu, quero fazer as coisas que eu gosto, né? Ainda bem que isso está sendo cada vez mais cedo, né? As pessoas estão cada vez mais autênticas e vivendo
em seus propósitos, e isso é muito bacana, a gente tem muito a aprender aí com esse pessoal mais jovem também. Então, eu trouxe aqui alguns dados do Instituto Gallup, da Hay Group, de algumas da Harvard, né, que falam sobre a falta de engajamento no trabalho. 89% dos trabalhadores brasileiros estão sem paixão, sem motivação e infelizes. Então, a gente não tem como falar de felicidade se a gente não falar de trabalho, né? Eu vi esses dias uma pesquisa da Gallup, que eu já tinha visto esse dado em 2013, que 57% de desengajamento no trabalho, que hoje, em 2022, está 60%. Ou seja, parece que em 9 anos, a gente não aprendeu nada sobre engajamento e bem-estar no trabalho, né? Parece que a gente está retrocedendo, apesar de tantas ferramentas que a gente tem hoje para desenvolvimento pessoal. E esse baixo engajamento gera declínio no núcleo operacional também, além de depressão, estresse, burnout, né? Tudo que vocês sabem que acontece no ambiente de trabalho. Então, 70% da população economicamente ativa no Brasil sofre de estresse por questões relacionadas ao trabalho. E segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, até 2030 a depressão vai ser a doença que mais vai tirar as pessoas do trabalho. Então, a gente não pode mais deixar de olhar para a felicidade individual e no trabalho. E eu trago esses dados para vocês entenderem que uma coisa não vive sem a outra, né? E dentro das empresas, das organizações, primeiro a gente precisa conscientizar as pessoas, para depois conseguir conscientizar a empresa como um todo, né? Eu trouxe um estudo aqui, que também é uma das causas, né, de todo essa estresse no trabalho, uma das causas, não, uma das consequências de tudo isso é o estresse, né? E é uma pesquisa muito interessante, foi feito um estudo com gêmeas, 1.500 gêmeas. A condição era de que uma fosse mais otimista e outra mais pessimista. E eles encontraram 1.500 pares de gêmeas e analisaram a idade celular delas. O resultado disso foi que as gêmeas mais otimistas tinham células 7 anos mais novas que as gêmeas mais otimistas. Então, o pessimismo envelhece. Esse olhar mais negativo para a vida, a tristeza, né? Tudo que é mais negativo, a raiva, tudo isso envelhece. Então, é importante que a gente entenda também, olha só, o pessimismo ele causa mais danos que fumar 3 maços de cigarro por dia. Então, se você está entre parar de fumar e ser um pouco mais otimista, acho que você precisava pensar bem aí o que você vai fazer, porque 3 maços de cigarro por dia. Então, se eu sou pessimista por natureza, né, aquela pessoa que vive reclamando da vida também, ela pode causar sérios danos à saúde, né? Então, e o pessimismo, ele gera estresse. As doenças decorrentes de estresse são cardíacas, câncer, diabetes, AVC, obesidade, uma série de coisas. Além de reduzir o volume do córtex pré-frontal, que é o quê? Basicamente, a gente perde massa cinzenta. E aí não consegue tomar decisões, não consegue, diminui a nossa criatividade, a gente não consegue pensar direito, né? A gente tem um declínio cognitivo. Então, é super importante a gente olhar para esse lugar do otimismo, da felicidade, não que a gente não vá sentir, porque é importante acolher todas as emoções e sentir. O problema é quando a gente permanece num lugar, né, de tóxico, que é o lugar de estou sempre reclamando, estou sempre achando ruim, estou sempre negativo, e tudo isso vai causar consequências graves no nosso organismo. Então, eu trouxe aqui a Sonja Lyubomirsky, que é uma pesquisadora, e ela fez um estudo em que ela encontrou que a felicidade tem uma fórmula, né? Não são exatamente esses números hoje, porque eles reviram, mas é mais ou menos essa proporção, tá? Então, assim, 10% da nossa felicidade depende do que a gente acha que vai nos fazer feliz. O que vocês acham que vai nos fazer feliz, né? A gente não pensa assim, quando eu conseguir aquela promoção, quando eu casar, quando eu conseguir comprar aquela coisa que eu quero, quando eu conseguir dinheiro para aquela viagem, tudo isso vai me fazer feliz. E aí, quando a gente consegue o que a gente quer,
a gente tem um fenômeno chamado adaptação hedônica, que é a tendência a voltar ao nosso patamar emocional habitual depois de incidentes bons ou ruins, ou seja, se alguma coisa muito boa acontece com a gente, logo, logo você volta ao seu estado natural emocional. Se alguma coisa muito ruim acontece com você, você também volta ao estado que você estava anteriormente. Então, tem uma outra pesquisa super interessante que eles fizeram com tetraplégicos e com pessoas que ganharam na loteria. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. Essas pessoas que ganharam na loteria, elas aumentaram o nível de felicidade, assim, absurdamente. E as pessoas que ficaram tetraplégicas também diminuíram esse nível absurdamente. Passados 6 meses de que elas ganharam na loteria e de que elas ficaram tetraplégicas, o nível de felicidade dessas pessoas permaneceu o mesmo que era antes do acidente de ganhar na loteria, ou seja, o dinheiro não fez necessariamente alguém mais feliz. Fez por um tempo. Depois ela voltou ao estado natural. Então, o que as pesquisas dizem, né? Que essa busca pelo consumo, pelos bens materiais, o dinheiro em si, ele traz felicidade, sim, mas em algumas circunstâncias. Uma delas é como eu escolho gastar meu dinheiro, né? Se eu gasto com experiências, ele me traz felicidade. A outra é se eu tenho dívidas e eu consigo um dinheiro que quita minhas dívidas e que me mantém, que nem a pirâmide de Maslow lá, as necessidades básicas atendidas, né? A higiene, alimentação, saúde, eu consigo manter esse padrão na minha vida e está tudo ótimo. O outro é quando ele compra tempo. Então, por exemplo, se eu moro em São Paulo, em Curitiba, que é a minha cidade aqui, e trabalho em São Paulo. E aí eu tenho muito dinheiro, resolvi comprar um helicóptero. Por quê? Porque ele poupa o tempo do trânsito, do avião, para eu vir logo visitar minha família e ficar com a minha família. Então, nesse sentido, ele também traz. E o outro sentido, que é onde ele mais traz felicidade... Isso aí, vamos ver. Agora, eu queria que vocês colocassem aí no chat qual vocês acham que é o último fator que o dinheiro traz felicidade. Coloquem aí. Que é o que mais traz. Saúde, ajudar o próximo. Não vou nem ler o resto. Como que é o nome? Se doar, isso aí que a Bianca falou e que a Iracema falou. Quando ele é dado para o outro. Não que eu vou dar todo o meu dinheiro para o outro, né? Mas quando eu uso esse dinheiro para ajudar o próximo. E foi feito um estudo bem legal na Coca-Cola, onde eles dividiram em 2 grupos na empresa, e um dos grupos tinha que usar o dinheiro para comprar uma coisa para si próprio, e o outro grupo usava o dinheiro para comprar uma coisa para um colega. E mediram o nível de satisfação e de felicidade dessas pessoas. O grupo que ajudou os colegas se sentiu mais feliz, né, após realizar, e o colega também ficou feliz, né? Então, isso é uma via de mão dupla. Então, é bacana porque a gente sempre está em busca, né? E está tudo bem buscar, está tudo bem querer ficar milionário, está tudo bem querer ter as coisas que a gente sempre quis, né? Só tem que saber gastar, tem que saber tornar esse dinheiro uma experiência de vida. Então, eu queria trazer esse dado que eu acho bem interessante. Então, só 10% do que a gente acha que vai nos fazer feliz representa, de fato, a nossa felicidade. A outra questão... Eu não estou olhando o chat, tá, meninas? Se tiver alguma coisa importante, vocês me falam, ou então eu desligo aqui, como eu fiz agora, para olhar. Daí, beleza, 10% é isso. Aí tem lá, vocês estão vendo aqui o... Opa, deixa eu voltar. Vocês estão vendo o gráfico aqui? Júlia, eu estou te vendo. Sim. Tá, beleza. Tudo certo. 50% da nossa felicidade, aí quando eu falo isso, gente, as pessoas querem morrer, porque ela é genética. Então, as pessoas já começam a buscar na família, né? Putz, tem um tio que é
ranzinza, tem uma tia que é briguenta, tem um pai que é pessimista. Estou ferrada, não vou nunca, né, ser feliz. Tem um outro que é quebrado lá. E aí, o mais interessante, na verdade, assim, esses 50% representa a predisposição, isso não é determinante, tá? Quando a gente fala em genética, é sempre predisposição a. Isso não determina que você vai ser ou não. Mas o mais legal é que esses 40%, aí eu quero ver vocês do chat também. O que são os 40%? Quem chuta aí? Ser grato é uma dos elementos que traz felicidade. Boa colocação, Bia. Decisão nossa, autoestima, decisões que tomamos, as conquistas da vida. A conquista está nos 10%, dependendo da conquista, ela entra nos 10%. A gratidão é uma ferramenta que a gente usa, né? Digamos assim. Mas são as nossas escolhas, né? Acho que as pessoas falaram aí de diferentes maneiras. 40% da nossa capacidade de ser feliz são as escolhas que a gente faz diariamente. É a escolha que eu faço de como eu vou acordar meu dia e de como que eu vou terminar o meu dia. A escolha que eu faço de como que eu vou encarar uma situação que aconteceu comigo de adversidade, né? De como que eu vou enxergar aquilo, de como que eu vou interpretar aquilo e usar aquilo a meu favor, né? Como uma oportunidade de aprendizado, ou se eu vou me largar nas lágrimas e vou ficar sofrendo para o resto da vida. Mais Agora uma vez. sim. Oi, Liliane. Falou comigo, não? Mais uma vez, gente. Claro que quando as coisas sérias acontecem na nossa vida, a gente precisa sofrer, precisa de uma fase de luto, precisa sentir aquela emoção, né? O problema é quando a gente permanece por muito tempo em um determinado estado. Então, eu tenho várias situações na minha vida que aconteceram em que eu me acabei, né? Eu fui lá para o fundo do poço e ali fiquei uns meses. E está tudo bem, né? A gente precisa disso até para elaborar o que aconteceu. Mas, passado um tempo, eu já tinha esse aprendizado até na maioria delas, e aí que está, né? Quando a gente aprende tudo isso, a gente não está isento de passar por momentos negativos, né? Não, vocês não vão encontrar alguém que seja 100% o tempo todo feliz com um sorriso na cara, porque isso não existe, né? A vida é feita de desafios, de adversidades para a gente superar e crescer. Então, quando a gente fala em psicologia positiva, tem muita confusão com essa onda de positividade, né? Na verdade, a psicologia positiva, ela traz um estado de inteireza em que você consegue equilibrar e lidar com as situações de uma forma melhor. E aí, depois dessas situações que eu passei, eu consegui enxergar, né, o aprendizado que elas me trouxeram, o porquê que elas aconteceram na minha vida, né, que se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então, eu faço sempre essa reflexão e isso me confortou, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi dentro desse estudo. Exatamente, fazer quem está ao nosso lado feliz. Daí eu já conto sobre isso, sobre relacionamentos. Então, esses 40%, mais legal disso é que você trabalhando esses 40%, você interfere nos outros 60%. Você interfere na sua genética. Então, se você tem predisposição, se você tem lá aquela família ali que, meu Deus, né, cruz credo, e você trabalhar as suas escolhas intencionais diariamente, você consegue mudar, inclusive, as próximas gerações. Porque se é genético, eu estou mudando a genética. E aí as pessoas que vão depender de mim também vão ter uma outra genética. Então, quem não teve filho ainda, gente, e quem já teve, quem já tem neto, também pode mudar através do próprio exemplo, né? Como as redes sociais, colaboração com o outro. Gente, isso é um veneno, né? Porque as pessoas se mostram nas redes como elas, no seu melhor. E não está errado. Está errado. Mas também, dependendo, tem alguns exageros, né? E aí o modelo a seguir passa a ser essas pessoas. Então, antigamente, quando era
quando tinha as revistas, né? Tinha a revista Cláudia, tinha a Marie Claire, tinha Capricho para as adolescentes, a gente queria ser como aquelas mulheres, como aquelas meninas, porque aquele era o padrão de beleza. Só que nem todos tinham acesso àquilo. Hoje em dia, com a internet, todo mundo tem. E o padrão de beleza é aquilo, é filtro na cara, né? Sempre uma foto toda trabalhada. E aí você acha que a vida tem que ser assim, e você vai em busca do ideal que não existe, né? Então, gente, se tiverem alguma pergunta, se eu estiver muito acelerada, vamos falando aqui, tá? Deixa eu dar mais uma olhadinha no chat. Eu tive uma questão que eu tive que lutar muito na pandemia, que duas questões, tá? Uma série e uma eu vou fazer gracinha com vocês. Mas para mim foi horrível. Uma vez uma amiga da minha mãe disse que a pior coisa de envelhecer para ela foi ter que colocar óculos. Eu falei, credo, né? Óculos, eu acho tão bonito o óculos. Dela, não é pelo óculos, é porque eu não enxergava mais. Então, isso aconteceu comigo na pandemia, e eu vou ter que pôr meu óculos de vez em quando para enxergar, gente. Tá? Eu estou com 47, né? Não sou mais nenhuma menininha, mas eu acho que o fato de eu ficar o tempo inteiro na tela, né? 2 anos ali dando aula, palestra e mentoria na tela, fez com que meus olhos piorassem muito. Então, o chat eu só consigo ver aqui. Essa história da minha vida. Tá. Isso aqui eu já li. Beleza, gente. Então, vamos lá. Até a tela do PowerPoint, graças a Deus, eu ainda consigo enxergar. É a segunda coisa que acontece. Cíntia, Oi. rapidamente, você não está compartilhando a sua tela. Não, agora que eu vou compartilhar. Tá, Tava olhando certo, o chat, perfeito. tá? Tá aparecendo? Agora sim, perfeito. Tá, vamos ver só se aparece a próxima, que às vezes trava. Apareceu, né? Foi sim. Tá. Então, assim, tudo o que faz, né, a gente, na verdade, naturalmente tem o que a ciência chama de viés negativo, que é esse viés essa nossa tendência de olhar tudo de uma forma mais negativa, de achar que alguma coisa sempre vai acontecer. Isso por quê? Porque os nossos ancestrais, eles precisavam desse viés da negatividade, desse viés mais alerta, eles precisavam ter mais medo para sobreviver, porque senão eles podiam ser engolidos pelos animais, ninguém podia caçar sozinho, né? Eles tinham que ir em grupo e eles tinham que ir meio com medo. Ou então eles podiam ser mortos por outras tribos também, né? Então eles desenvolveram esse olhar mais alerta, mais negativo, mas isso tudo foi uma herança que a gente conquistou, né? Que eles deixaram, os desgraçadinhos deixaram para nós, e agora a gente está com esse pepino, e hoje não faz mais sentido. Então, por isso que muitas vezes a gente fica rondando, né? Fica rondando sobre a nossa cabeça aqueles pensamentos ruins de que algo vai acontecer, de que não está bom, né? Aquele crítico em nós, aquele sabotador que nos paralisa muitas vezes, né? Aquela pessoa que sempre fica julgando, tudo por culpa deles, gente, não é culpa nossa. E o que acontece? Quando a gente veio com essa herança, a gente veio com um padrão mental já meio pré-definido para essa vida, né? E imagine que a gente tem um padrão de pensamento, e eu tenho lá, desde pequena, né? Tenho essa herança ancestral, mas desde pequena eu tenho essa forma de pensar, né? A minha família foi me moldando, o meio foi me moldando. E aí eu faço um caminho, né? Que a gente chama dos caminhos neurais, a vida inteira. Então, esse caminho fica fácil, eu já sei onde eu vou chegar, né? Quando eu resolvo mudar, então vamos pensar em mudar um hábito, né? Quando eu resolvo ir para a academia, por exemplo, o que o meu cérebro vai falar para mim? Vai dizer assim, Cíntia, não vá, perigo, alerta, né? Você está saindo da tua zona de conforto, eu não quero, fica aqui, fica em casa, e daí não vai me deixar ir se eu nunca fiz exercício. A mesma coisa com qualquer hábito que a gente quer mudar, e a mesma coisa com qualquer pensamento, que é qualquer modelo de pensamento que a gente tem, que é a forma como a gente enxerga a vida e interpreta as coisas. Mas a boa notícia é que nosso cérebro ele é totalmente moldável. A gente pode mudar esse padrão mental com ações como, colocaram no chat aí, a gratidão, né? A prática da gratidão, que nada mais é
do que ela te ajuda a reconhecer as coisas boas da vida e vai mudando esse padrão mental negativo, né? Às vezes, normalmente, o que acontece? O meu dia pode ter sido ótimo. Aí, no final do dia, eu recebo uma ligação do meu chefe falando que deu nhaca lá com um cliente que não podia ter dado e eu vou ter que ficar no final do expediente. Gente, quando eu chegar em casa e for contar do meu dia para o meu marido, para minha esposa, o que vai acontecer? Para quem é casado, né? Para o namorado, para o filho, para o padeiro, para mãe, para o pai, o que vai acontecer? Eu vou contar daquela coisa ruim, né? O que eu vou lembrar. Então, o nosso cérebro ele é um velcro para as coisas ruins, né? As coisas ruins grudam, e um teflon para as coisas boas. As coisas boas escorregam facilmente. Então, a prática da gratidão é uma das práticas que a gente pode fazer. Por quê? Porque ela desperta emoções positivas em nós, que é um dos elementos do bem-estar que eu vou passar adiante aqui para vocês. E eu já vou falar do que mais que a gente pode fazer. Então, pensando nisso, o exercício é que nem ir para a academia. Eu não vou para a academia se eu quero ficar tanquinho, eu não tenho que ir todo dia. Eu tenho que ir todo dia. E quando eu for todo dia, ou 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, eu tenho que manter uma frequência. Vai chegar uma hora que eu vou ficar um tanquinho. Mesmo, gente, a gente que passou lá dos 40, que já teve filho, que não sei o quê, que tem aquela flacidez lá, você vai conseguir um mínimo de um tanquinho, pelo menos. Mas você vai, se você tiver aí a persistência. Com o nosso cérebro é a mesma coisa. São exercícios e escolhas intencionais diárias que vão fazer com que a gente mude esse padrão mental e com que a gente tenha mais felicidade. Então, para onde que você está direcionando o seu foco, a sua energia e sua atenção? Você está direcionando para reclamação, para o pessimismo, para as coisas que não estão dando certo na tua vida? Ou você está conseguindo olhar para as coisas que estão dando certo? Você está conseguindo valorizar as pequenas coisas do dia a dia. Isso nada mais é do que nada mais representa do que a prática da gratidão, né? Que é o mesmo mecanismo, é você olhar e agradecer as coisas boas do dia. Gratidão não é modinha, gratidão, propósito, que mais resiliência, né? Que são palavras da moda, são todas palavras científicas, são todas objeto de estudo da ciência. Inclusive, a gratidão teve um protocolo dentro da psicologia positiva, que o professor Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, que ele trabalhava com pacientes depressivos quando ele iniciou. E ele, um dos exercícios era a carta da gratidão. E ele conseguiu diminuir os sintomas de depressão só com a carta da gratidão. Quando as pessoas escreviam uma carta agradecendo alguém, que fez bem para quem recebeu e para quem mandou. Então, e a gente precisa olhar para isso, né? Às vezes a gente não tem o costume. Quando eu comecei a estudar, falei, gente, agora vou ter que falar gratidão toda hora, né? Ai, não estou acostumada com isso. Nunca falei esse negócio, agora vou ter que ficar gratidão, gratidão. Eu comecei fazendo assim, anotando as coisas pelas quais eu era grata, mas eu não sabia direito esse significado de gratidão, né? Mas pelas quais eu achava legal, que tinha acontecido de boas na minha vida e tal. E aí, depois, aos pouquinhos, eu fui agradecendo, e hoje eu agradeço. Mas eu também não sou aquelas que ficam falando gratidão toda hora, né? Porque não é meu, não que seja errado, tá? Eu não consegui me encaixar nisso. Então, é reconhecer as coisas boas. Se você conseguir agradecer, ótimo. Se não, anota num papel. O que aconteceu de bom no meu dia? Ah, aconteceu isso, isso e aquilo. Faça um diário, toda noite. Você vai começar a moldar o seu cérebro para olhar para essas coisas. Então, quando a gente coloca o foco no que está ruim, no que não está dando certo, nas coisas que não estão legais, nas pessoas que a gente não gosta, o que vai crescer na nossa vida? Exatamente isso, né? O nosso foco está lá, é aquilo que vai crescer. Se eu coloco o foco nas coisas pequenas que estão dando certo todos os dias, o meu cérebro vai passar a olhar mais para essas coisas que passam batido normalmente por conta de ser um teflon para as coisas boas e um velcro para as coisas ruins. Alguma dúvida até aqui, gente?
Tudo certo? Então, vamos lá, que eu quero passar mais algumas coisinhas para vocês. Então, esses são, segundo o estudo, existem várias linhas dentro da psicologia positiva que estudam os elementos que trazem mais satisfação com a vida e mais felicidade. O que precisa ser trabalhado em nós para que a gente tenha mais satisfação com a vida, né? Além aquela fórmula, a gente sabe que é fazer melhores escolhas, mas dentro disso aqui que eu vou passar para vocês, rapidamente, né? A Telperma era a teoria do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. Teve uma pesquisadora dessa universidade, o St. Andrews College, né? Que é um colégio voltado para o bem-estar. Ela é Emília Zirvotovskaya, o nome dela. Até não está aqui, mas é um nome bem complicadinho. E ela começou a estudar e entendeu que precisava acoplar mais um elemento, que seria a vitalidade. Então, hoje, os elementos do bem-estar, que é a teoria que eu sigo, são as emoções positivas. Então, a gente precisa fazer escolhas, né? Fazer o que faz a gente bem. Às vezes, a gente passa um tempão dizendo assim, eu quero, sei lá, saltar de paraquedas, eu quero começar a subir morro, eu queria fazer teatro, eu queria não sei o quê, e a coisa fica só na imaginação, né? Só fica na vontade. A mesma coisa do dia a dia. Então, o que me desperta emoções positivas no meu dia? Quando eu acordo mais cedo para correr. Quando eu corro, então, de manhã, eu tenho emoções positivas. O que mais? Quando eu encontro com meu namorado. Beleza? Então, eu vou entendendo o que eu preciso fazer para ter um dia mais leve, mais alegre. A gratidão é uma das ferramentas que trabalha com isso. Então, nisso não quer dizer que eu não vou acolher as outras emoções e que eu não vou ficar forçando. Mas tem um outro estudo que diz que a cada emoção negativa que eu tenho que, pelo menos, ter 3 eventos que me despertem emoções positivas. Então, o fato de você começar a viver isso diariamente, já quando o evento negativo ocorrer, já não vai ser tão grande essa proporção, porque você já está com um olhar mais focado nas coisas boas. Então, escolher fazer, né? Por isso que é a escolha, eu vou fazer algo que me faça bem, que me desperte uma emoção boa. Por que eu vou andar com determinada pessoa que eu não gosto, que é tóxica, se eu não preciso, né? Porque às vezes a gente precisa conviver. Mas se eu não preciso, vou tirar da minha vida, vou desapegar de coisas que não me fazem bem. Então, você perceber o que não te faz bem é importante também. O segundo é engajamento. Então, você trabalhar em atividades em que você se sinta engajado naquele sentido de perder a noção do tempo, entrar em estado de flow, que a gente fala, né, que é a teoria do Mihaly Csikszentmihalyi, que é você fazer atividades realmente em que você sinta que pertence àquilo, né? Às vezes no meu trabalho, eu não tenho uma atividade que eu consiga me engajar totalmente, mas eu tenho um hobby, e aí naquele hobby eu sinto que eu perco a noção do tempo e tal. Como que vocês já sentiram isso? Queria que vocês falassem no chat aqui. Vocês têm alguma atividade que vocês fazem, ou no trabalho, ou como hobby, em que vocês sentem que vocês ficam completamente imersos naquilo, que às vezes não vem o tempo passar, quando viu, meu Deus do céu, já passou, sei lá, 12 horas. Coloquem aí quem tem e o que é. Dançar. Legal. Yoga, cozinha, jardinagem, musculação, ler, jardinagem, nadar. Olha, muita coisa, muita atividade, ou cultural, comer, filhos, ou esportiva, né? Legal. E isso é muito comum, né? A gente, cantar, tarefas de casa, que bacana. Tarefas de casa, quando eu coloco uma música, eu entro em flow. Eu fico bem engajada e eu não vejo o tempo passar. Eu odeio a tarefa doméstica, mas quando eu coloco uma música, isso muda. Gosto de arrumar gavetas, olha só. Então, música com faxina, que nem eu, a Thaís. Então, a gente também escolhe como fazer as coisas chatas, né? Puxa, eu não gosto de fazer isso, só que eu tenho que fazer. Então, como que eu faço para tornar isso mais agradável?
a ponto de eu até gostar de fazer. Então, o estado de flow ele está ligado muito ao desafio compatível com a habilidade. Se a habilidade é muito grande e o desafio é muito pequeno, eu entro num estado de apatia, fica muito fácil para mim. Se o desafio é muito grande e a habilidade é muito pequena, aí eu entro em estado de estresse, de ansiedade. Então, eu preciso ter um desafio compatível com a habilidade. Então, no trabalho, eu posso buscar coisas. Eu eu fiz uma palestra uma vez, eu perguntei para o pessoal e um menino falou assim, eu entro em flow fazendo planilha de Excel. Ele falou, eu fico lá horas e esqueço do mundo. Então, legal. Então, planilha de Excel é uma coisa que você tem que manter no teu trabalho. Agora, não é bom ficar em flow o tempo todo, né? Que você fica alienado do resto que está acontecendo na vida, mas é importante a gente ter esses momentos. Ligar um som para arrumar o quarto bagunçado. Você viu ó, a relação da música com a arrumação? Tem bastante gente. Arrumar a casa, legal. Música, de novo. E aí, flow com Excel. E tem atividades que a gente não gosta mesmo, mas só da gente pensar, né? Puxa, como que eu posso tornar isso melhor? Porque eu vou ter que fazer de qualquer jeito. Então, já prevê, de repente, toda vez que você vai conversar lá com o teu chefe, você se estressa, fica com dor de barriga, fica não sei o quê, não sei o quê. Mas você tem que conversar todo dia com ele. E aí, todo dia você chega estressado em casa. Então, você já tem um ponto de atenção aí, que é, eu todo dia estou estressada, porque todo dia eu converso com o chefe e eu sei que isso me estressa. Então, você tem escolhas. Qual é a sua escolha? Você pode sair da empresa, ou você pode aprender a lidar de uma forma diferente com o que teu chefe, né, da forma que ele lida com você, a encarar de uma forma diferente ou lidar de uma forma diferente com ele. Ah, mas a gente não muda o outro. A gente muda a forma como o que o outro faz, nos atinge, dependendo do nosso olhar para a situação. Então, eu tenho uma escolha. Se eu não tenho escolha de sair do meu emprego, que eu não posso ir para outro, porque o meu emprego paga minhas contas e nesse momento eu não posso sair, eu tenho a escolha de viver de uma forma mais leve aquilo que eu estou vivendo. Ah, meu chefe é tóxico, mas eu tenho escolha. Então, sempre lembrar que eu tenho escolha. Então, a tua escolha é ficar doente ou é começar a se planejar para sair? Então, já que não tem jeito. Então, a gente precisa pensar nessas coisas diárias que a gente pode fazer. Deixa eu avançar aqui, senão eu vou passar do horário aqui. A terceiro elemento são os relacionamentos, né, que alguém tinha colocado ali no chat. Está compartilhando? Júlia? Sim. Tá. Então, as relações positivas, construtivas, né, a gente procurar se afastar um pouco das pessoas tóxicas, ou pelo menos lidar de uma forma mais leve, para que elas não nos atinjam tanto, conviver com pessoas, alimentar as nossas amizades, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Isso aí traz bem-estar e felicidade. A outra é o propósito, que eu vou falar em seguida, então não vou falar agora. A outra são realizações. Então, existem dois tipos de realização, né? Aquele tipo que você consegue, por uma coisa, um prazer imediato, né? Por exemplo, de satisfação, desculpa. Então, aquela satisfação que você consegue através do prazer imediato, que é, vou comer um chocolate, vou sair tomar uma cerveja, vou comprar um celular novo, vou não sei o quê. Então, aquelas coisas que dão aquele prazer imediato, mas, de repente, teu nível de felicidade volta ao normal, não fez diferença nenhuma na tua vida. E a outra coisa que te dá uma satisfação plena, que você vai guardar para o resto da vida, e esse nível de felicidade que aumenta, dura mais tempo, são as realizações, que vêm através do quê? Do seu esforço, dos desafios. Né? Então, tudo que eu preciso me dedicar para fazer, que não é fácil, não é imediato, né? Esse ganho, eu tenho uma realização. E aí as realizações me trazem. Vocês podem pensar nas realizações que vocês tiveram na vida, desde, me formei em tal faculdade, né? Consegui dinheiro para comprar tal coisa, meu filho passou no vestibular. As pequenas coisas que vocês tiveram, mesmo que pequenas, mas que vocês sabem que foi suado,
que foi, né, que demorou um tempo e tal, essas coisas vocês guardam para a vida. E quando você conta sobre elas, você desperta o elemento emoções positivas. Então, é sempre legal resgatar histórias de realização para despertar esse elemento P aqui. E o último é vitalidade, que é alimentação, sono e exercício físico. Não sei se alguém conhece aqui o livro Zonas Azuis, do Dan Bittner. É um livro bem bacana, ele é um biólogo da National Geographic, e ele viajou para conhecer os países mais longevos do mundo, os países onde as pessoas viviam mais. E aí ele descobriu uma série de questões em comum entre os países. Uma delas era o movimento, não era exercício físico, mas eram países em que as pessoas tinham que se deslocar, se deslocavam a pé para o trabalho, ou de bicicleta, né? As pessoas que moravam nas montanhas. A outra era os relacionamentos, né? Pessoas que moravam perto de entes queridos, de família ou de amigos. A outra era a alimentação, né? Que faz parte da vitalidade também. É muita raiz, muita batata, muita coisa plantada. E a outra o sono não apareceu nessa pesquisa, mas apareceu o propósito, né? Então, tem as ilhas do Okinawa, no Japão, talvez vocês conheçam essa história do Ikigai, né? As pessoas que acordam todos os dias sabendo por que estão acordando, né? Com um propósito. E as mulheres das ilhas Okinawa têm mais de 100 anos. São mulheres, assim, de 120, elas são muito velhas. Isso porque elas têm esse propósito, né? Todo mundo, desde pequeno, faz o seu Ikigai para entender por que está nesse mundo e o que vai fazer. E aí, falando em propósito, nós vamos aqui para o nosso último tema, que é o propósito. Eu gosto muito dessa frase do Viktor Frankl. A cada dia, em cada momento, temos a oportunidade de tomar uma decisão que vai determinar se vamos ficar sujeitos às circunstâncias, como um brinquedo nas mãos do destino, ou se vamos agir com verdadeira dignidade, escutando o nosso verdadeiro eu. Eu acho essa frase impactante porque eu vivi isso, né? Eu vivi muito tempo me encaixando e tentando ser quem eu não era para poder ser aceita. E aí a gente se coloca na mão do destino, né? A gente se coloca na mão do outro, né? Que o outro vai moldando a gente. E a partir do momento que eu comecei a me escutar e me entender e trabalhar muito a questão da autenticidade e do propósito, aí eu vi que estava na minha mão, né? Se eu queria colocar aquela Cíntia que sou eu para fora, ou se eu queria continuar sendo aquele personagem que agradava os outros. E que, na verdade, depois eu percebi que eu agradava mais sendo eu, né? É uma coisa engraçada, a gente acha que está agradando, mas depois a gente... E talvez a gente não agrade todo mundo, e está tudo bem, né? Mas a conexão com as pessoas é muito mais legal, quando a gente consegue essa libertação, né? Tem outra frase aqui da Laura King, que o propósito é viver uma vida com sentido e coerência, e eu acredito muito nisso, por isso que eu trouxe para vocês. E a frase famosa do Nietzsche, quem tem um grande porquê suporta quase qualquer como. Olha que bacana. Aí eu vou entrar em 3 tipos de propósito, que é uma proposta da Laura King. Às vezes a gente acha que precisa mudar, né? Aqui não está fazendo sentido o que eu estou fazendo, e eu vou mudar de carreira, eu vou seguir outra coisa. E às vezes não precisa fazer grande mudança, mas encontrar razões melhores para fazer o que eu faço. Então, tem uma historinha bem legal que vou contar rapidinho para vocês, que foi feito um trabalho num hospital dos Estados Unidos, esqueci o nome do hospital agora, gente. Mas eles fizeram um trabalho de propósito com os colaboradores, né? Era um hospital, as pessoas iam desanimadas para trabalhar, o hospital é um ambiente bem difícil, né, para se trabalhar a questão do bem-estar, porque eles que mais precisam disso, menos olham para isso e dão importância. E lá eles fizeram, assim, desde a faxineira até os médicos. E trabalharam o significado do trabalho com cada um deles. E aí tinha uma faxineira lá, especificamente, que a pessoa conta,
que é um vídeo, até depois, se alguém quiser, eu vejo que agora eu não estou lembrando o nome, eu só lembrei dessa história. Que ela encarava, ela estava assim, depressiva, corcundinha, chegava em casa triste, não tinha marido, assim, já, né, não se dava muito bem. E aí, por quê? O que ela fazia? Ela limpava os banheiros do hospital. E ela limpava vômito, ela limpava banheiro com sangue, né? Ela limpava aqueles banheiros, eram os hospitais públicos, muita gente e tal. E aí, então, gente, como é que vai, né? Que sentido esse trabalho tem para ela, né? Como é que eu vou trabalhar num negócio que não faça sentido para mim e ainda com isso? É óbvio que eu vou me tornar essa velhinha que ela se tornou. Então, o que eles fizeram, né? Eles mudaram completamente o significado do trabalho junto com ela, né? Fazendo determinadas perguntas. Ela entendeu, né, que o trabalho que ela fazia era salvar vidas. Por quê, vocês me perguntam? Porque ela estava limpando as bactérias que estavam nos banheiros, deixando os banheiros limpos, para ninguém pegar uma infecção hospitalar. Então, de uma faxineira que limpava vômito, fezes e sangue, ela passou para uma salva-vidas. E, a partir daquele momento, ela começou a encarar o trabalho dela de outra forma. Então, a produtividade dela aumentou, a felicidade aumentou, isso interferiu na família dela. Então, às vezes, são ajustes que a gente precisa fazer no nosso trabalho para encontrar um sentido para aquilo que a gente está fazendo, né? Que sentido faz o que eu faço hoje? Como que eu posso colocar um sentido nisso? Se o teu trabalho em si ressignificar, exatamente, assim, se o teu trabalho em si não te possibilita enxergar um sentido, veja se você não consegue encontrar alguma atividade que você possa exercer no trabalho, extra que seja, que faça sentido. Então, por exemplo, tem gente que faz trabalho voluntário junto com os colegas, que entrega sopão à noite e que mantém o emprego numa empresa que não gosta por causa do trabalho voluntário que faz. Né? Não estou dizendo que precisa necessariamente estar ligado a algo externo, mas o trabalho ele pode trazer algo, né, que faça sentido. Deixa eu ver aqui que vocês escreveram bastante. Me ouve? Ouça. Alguém falou comigo? Gente, estou ficando louca? Acho que era um microfone aberto. Ah, eu entendi. Cíntia, me ouve? Estou ouvindo vozes já. Chega perto do jantar, a gente já começa a ouvir vozes, né? Ó, impressionante como pequenos ajustes. E são pequenas coisas, né? Parece tão simples assim, mas é simples. Mas é complexo porque é simples. E a gente, às vezes, não acredita que aquilo vai fazer tão bem para a gente e a gente não faz, né? Porque a gente é muito imediatista, a gente quer resultados rápidos. O ser humano é assim. E aí, se uma coisa não traz resultado tão rápido para nós, a gente já abandona, né? É a mesma questão da dieta, né? Eu vou fazer dieta ou eu vou tomar um remedinho? Vou fazer dieta ou eu vou fazer uma cirurgia bariátrica? Então, eu vou para o lado mais rápido, né? Que vai dar resultado mais rápido para mim. A segunda coisa que eu quero contar de mim é que eu engordei 18 quilos 2019 para 2020, na pandemia. Né? Meu trabalho estava tudo lindo, maravilhoso, eu estava feliz. Só que eu estava estressadíssima, eu dei uma dor carrólica, foi uma coisa desesperadora. Na verdade, não foram 18, foram 15, eu já tinha engordado uns 5 antes. Aí, chegou no final de 2021, em outubro de 2021, eu me vi numa foto do aniversário da minha irmã. Gente, a minha irmã era metade de mim. Eu olhava ela de frente, eu de frente na foto, falei, meu Deus do céu, eu ainda não tinha visto como eu estava gorda. E assim, saúde, eu estava cansada, não estava com energia para as coisas, tal. Naquele momento eu olhei e falei assim, eu vou fazer alguma coisa. E aí, como é que se muda um hábito, né? Eu queria entender como é que eu me motivava para aquilo. Então, eu precisei entender que quando eu estou com alguém fazendo exercício, eu me motivo mais. Eu precisei entender que eu precisava voltar
para a corrida, que era um esporte que eu gostava, mas que antes de correr eu precisava andar, porque meu corpo não ia conseguir correr. Eu precisei entender que eu ia fazer a dieta 3% de coisa que eu fizesse no meu dia, eu já estaria fazendo bem, que eu não ia fazer aquelas dietas malucas. Então, assim, comecei bebendo água, que eu tinha parado. Comecei bebendo 1 litro, depois 2 litros, depois 6 litros. Daí eu fui para outra coisa. Então, as mudanças, elas permanecem na nossa vida quando a gente faz de uma forma até para o nosso cérebro e corpo se acostumar, eu esqueci a palavra. Então, assim, se o meu cérebro está acostumado com um tipo de funcionamento, ele vai tranquilo lá comer um doce, ele vai comer uma bolacha no meio da tarde, ele vai fazer, porque é o que está bom. Quando eu digo para ele não, ele vai tentar me boicotar, me sabotar, mas ok, mas é minha cabeça, né? E eu, tendo todo esse conhecimento, me culpava mais e comia mais, porque eu não conseguia aplicar. E aí eu comecei a entender mudanças gradativas. Tinha mais uma outra palavra, obrigada, Lívia. Eu comecei a entender o que me faria manter. Então, eu precisava de alguém, eu precisava de uma nutricionista também, eu precisava de ajuda, né? Sozinha eu não ia mais conseguir, porque eu já tinha tentado várias vezes. E aí eu emagreci 20 quilos de 2021 até hoje. Então, em 1 ano, eu consegui, né? Foi uma sanfona, meu corpo está todo mole, gente, está um horror. Mas eu consegui recuperar, né? Com saúde e de um jeito certo. Então, não sei por que eu falei de hábito agora, mas estamos chegando quase no final, só quero falar mais 2 coisas para vocês. Eu, na verdade, devo saber por que eu falei, tá, gente? Ele encaixou em algum lugar, mas eu entro no flow aqui e vou falando aqui mesmo, não programando. Aí, a outra coisa essa Laura King, ela fala que a gente tem 3 tipos de propósito. Então, aquele propósito, qual a minha missão de vida, porque estou aqui na Terra, né? Porque não sei o quê, é algo que não são todas as pessoas que alcançam e que está tudo bem. E a gente se angustia porque não está encontrando o nosso propósito, né? E está tudo bem. O micro é o sentido que cada coisa tem na minha vida. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que isso importa para mim? Essa é uma pergunta que a gente tem que sair de casa com ela, começar o dia com ela e terminar o dia com ela. Porque a gente vai eliminando coisas que não fazem sentido nenhum. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço isso desse jeito? Por que eu estou com essa pessoa ainda? Né? Foi a falta de sentido que me fez terminar meus 2 casamentos, por exemplo. Né? Não fazia mais sentido nenhum. E eu sofria para diabo. Assim, angustiava, né? Ai, meu Deus, vou terminar. Quando eu terminei, gente, fiquei leve. Não estou incentivando vocês a terminarem relação, tá? Mas é algo que acontece com tudo que a gente elimina da vida que está em excesso, né? É a comida, é o relacionamento, são as coisas que não fazem sentido mais. Então, olhar para o trabalho, ver se faz sentido, olhar para o que você faz no trabalho, ver se faz sentido. Porque se não faz sentido, eu não me motivo para ir em frente, eu vou empurrando as coisas com a barriga e aquilo vai me fazendo mal. Então, a pergunta de ouro é: por que isso é importante para mim? E a outra é: isso faz sentido para mim? Leve essa pergunta todo dia dentro da tua bolsa e se pergunte a todo momento que você sentir opa, e aí você vai ver, não, então não faz, então eu vou precisar eliminar isso da minha vida. Foi essa pergunta que me levou a fazer a dieta e conseguir manter. O médio, o que faz e o que não faz sentido. O médio é como se fosse aquele propósito de agora, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer que a gente muda muito durante a vida e que não existe um propósito só. Existe propósito nesse momento. Eu, com os meus valores, com o meu estilo de vida, o que está pulsando no meu coração, o que tem a ver comigo é isso. E é isso que eu estou vivendo. E está tudo bem se daqui a 2 anos mudar a minha direção, porque eu mudei. Então, a vida vai nos ensinando coisas e a gente vai mudando as nossas escolhas, e está tudo bem. Então, o médio seria isso, o do momento, né? Que normalmente está relacionado ao trabalho, mas não necessariamente.
E a gente tem que entender que o propósito a gente não busca, a gente enxerga, porque ele já está acontecendo com a gente. O propósito, a gente precisa entender o que está acontecendo na nossa vida e interpretar. É só isso. Aqui eu ia passar um exercício em duplas, mas não vai dar tempo. Então, eu queria que vocês respondessem no chat aí, o que vocês precisam desapegar. Vamos ver o que surge. Ah, obrigada. Negativismo, falta de confiança. Obrigada, Bianca. Autoestima. Hábito de deixar que todos temos que ser perfeitos, excesso de juízo, me procurar meu canto, autodisciplina, procrastinação, ansiedade, perfeccionismo, centralizadora, procrastinação. Aí vem o chicote, né? Eu preciso tirar isso, eu preciso tirar aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente, ó, muito engraçado, porque veio muita coisa de vocês, né? O que eu preciso tirar de mim, que não tá bom. Então, para isso, eu tenho uma outra dica aqui, que não estava programada, que é o seguinte. Aquele viés negativo faz com que a gente também olhe mais para o que não está bom em nós do que para o que está. Vocês têm forças, eu não vou poder falar das forças de caráter hoje, mas pensem em talentos, habilidades e tal, que funcionam muito bem em vocês e que vocês deixam de usar, porque vocês estão muito focadas no que não está bom em vocês. Então, eu sou uma pessoa perfeccionista, mas eu sou uma pessoa otimista, boa conselheira, boa isso aqui. Então, que tal se, em vez de eu só focar em eliminar o perfeccionismo, não que eu não vá trabalhar isso, mas eu fortalecer isso que eu já sou boa. E aí, eu vou lá para o perfeccionismo, porque aí eu não vou precisar mais dele. Então, a gente precisa olhar para essas qualidades e ver como é que elas podem nos ajudar, porque nós somos pessoas com qualidades incríveis, todo mundo é, mas a gente só olha os defeitos, né? E o chicote funciona, né? Eu queria, antes da gente terminar aqui, se ficou alguma dúvida, ou vocês querem saber mais no chat, vocês coloquem. Vou terminar colocando as minhas redes aqui e pedir para as meninas colocarem no chat um link. Eu já explico para vocês o que vocês vão... Aqui são as minhas redes, tá? Vocês entrem lá nesse link, eu vou entrar com vocês. Depois eu mostro as redes de novo, que foi bem rápido, né? E aqui nesse mural tem um maisinho aqui embaixo, estão vendo do lado direito? Nesse maisinho, vocês podem colocar foto, escrever, colocar o link de alguma coisa. E eu queria que vocês deixassem aqui de registro, para que depois eu vou mandar uma foto lá, um PDF para as meninas, e para que a gente se comprometa em conjunto, né? Aproveitar a egrégora do grupo e todo mundo, o que a gente vai fazer, que ações pequenas, lembre que 3% por dia já está bom. Eu vou começar a fazer hoje para viver com mais leveza, significado e felicidade. Estou vendo que o pessoal está entrando, vai no maisinho. Ver as minhas qualidades, não somente meus defeitos. E um exercício bem legal, quando vocês vão escrevendo, eu vou falando. Para ver as qualidades, é você perguntar para as pessoas que te conhecem quais são as suas qualidades. Exercício físico, destacar a minha autorresponsabilidade e amor próprio. Para tudo isso que vocês vão colocando, eu queria que, se de verdade essa é a tua intenção, coloque num papel isso e depois faça o seguinte exercício. Quando a gente coloca algo assim, autorresponsabilidade e amor próprio, dessa forma, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não tenho uma estratégia para fazer isso. Então, depois que vocês colocarem no papel, eu vou dar outro exemplo. Relaxar e não levar as coisas tão a sério. Depois que você colocar isso no papel, você vai colocar aqui
o que é relaxar e não levar as coisas muito a sério, e o que eu vou fazer para relaxar e não levar as coisas muito a sério. Aí você criou um compromisso, e a partir daí você consegue mudar. Então, essa é uma estratégia bem legal. Ó, tem gente rosinha, valorizar minhas conquistas, cobrar menos, agir mais. Nossa, quanta coisa, gente. Que legal. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou conseguir ler tudo, mas eu vou depois printar o PDF e vou mandar para vocês, tá, Júlia? Melhorar Perfeito. a autoestima, cuidar de mim, mas lembrem disso, que isso vai fazer toda a diferença no exercício. Tá? O que é isso que eu escrevi aqui? O que significa valorizar minhas conquistas? E como eu vou fazer para valorizar minhas conquistas? Tá bom? Gente, eu agradeço muito pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente, mesmo que eu tenha, né, tiveram algumas câmeras fechadas, isso é normal e está tudo bem. As poucas carinhas que eu vi me mantiveram aqui animada, feliz, motivada e energizada. Obrigada, meninas. E eu espero que eu tenha plantado uma sementinha aqui. Olha, a plena. E que vocês possam, de verdade, poder fazer essas mudanças que vocês tanto querem na vida de vocês para ter mais leveza, significado e felicidade. Eu vou deixar no chat aqui, agora eu vou fechar, amei. Eu vou deixar no chat aqui para vocês um portfólio que a gente tem, que é, não sei se eu vou conseguir anexar, que é dos cursos corporativos, tá? Os outros, estou sempre falando e fazendo coisa lá no meu Instagram, então, aí vocês acompanham por lá, né? E os atendimentos individuais também, falar comigo lá. Posso deixar aqui para as meninas? E para o Claro. menino, né? Que eu vi que tem um bendito fruto aí também. Com certeza, fica à vontade para compartilhar seu material. E, novamente, muito obrigada pela palestra. Eu acho que foi uma apresentação maravilhosa. Vamos voltar para casa com todos esses insights já pipocando na nossa cabeça, pensando o que dá para a gente já mudar na nossa rotina, no nosso dia a dia. E aí eu vou pedir para a Alissa ler, que ficou uma pergunta para trás no chat da Nádia. Alissa, você pode ler? Claro, a Nádia perguntou assim, Cíntia, você acredita que os jovens de hoje estão com maiores chances de desenvolver depressão por causa das redes sociais e pandemia? Se sim, qual a sua orientação? Opa, meu chat sumiu aqui. Deixa eu continuar. Qual a sua orientação para tirá-las dessa situação? Sim. Não necessariamente mais a ansiedade, que aumentou o índice assim, consideravelmente de ansiedade entre os jovens. Para vocês terem uma ideia, a ansiedade era considerada considerado ansiedade a partir dos 21 anos. Antes disso era, né, um estressinho, uma ansiedadezinha, mas transtorno de ansiedade hoje você consegue detectar com crianças de 3 anos. Então, está comprovado que a tecnologia interferiu muito nisso, né? Então, pelas estatísticas, sim, a gente tem aí pela frente, mas não é só o grande problema, né? Eu acho que antes da tecnologia, a tecnologia é mais na ansiedade, no isolamento, né? Que a pessoa acaba se isolando, ficando mais na dela, sem relacionamentos e tal. Mas antes disso, a gente tem o fator relações tóxicas, que interfere mais na depressão e ansiedade do que a tecnologia ainda, né? Então, a gente precisa estimular esse jovem a viver. Sair um pouquinho, né, da telinha e viver. E nada melhor do que ser o exemplo. Não adianta a mãe falar para o filho ir fazer esporte na natureza se ela fica no celular na hora de jantar o tempo todo. Então, a gente precisa também entender que o nosso exemplo vai fazer toda a diferença nessa hora. Mas tem uma coisa, né, gente? Tudo são fases, e eu acredito muito. Eu tenho um filho de 17 e tenho uma filha de 12, e ambos ficam muito tempo no celular. Mas eu acredito que... Eu sou muito otimista, né? Coloquei ali na minha bio. Muito
que é uma fase. Assim como eu tive a minha fase de adolescente também, com coisas que a minha mãe não gostava. E coisa que não cabia nela. Então, eu procuro lidar com eles de uma forma que eles tenham as atividades que tire eles dali, né? Então, os dois têm exercício, os dois têm estudo e tal, e não ficar sendo muito crica, sabe? Porque senão eu vou criar um ambiente ruim, porque todos os colegas deles ficam, né? Por que que eu não vou deixar ficar? E tirar quando eu consigo de casa, no final de semana, né? Vamos passear, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma viagem, não sei o quê. Mas cada um vai ter a sua estratégia, assim, não tem assim uma fórmula, faça isso, faça aquilo. Tem que só Sim, ficar eu de vou olho. aproveitar, é a Nádia aqui. Entendo a tua orientação, e eu acho que além das redes sociais e pandemia, eu acho que tem toda essa adaptação de entrar para um mundo corporativo, né? Eu acho que essa fase de transição de se tornar adulta, né? Começar a trabalhar, acho que cai a ficha e fala, nossa, mas a vida vai ser só isso? Acho que eles se assustam um pouco, né? Eu falo especificamente da minha filha, que está com 22. Que, assim, teve a pandemia, tem as amigas tóxicas, com certeza, todas as panelinhas de faculdade, vem um combo, né? A rotina dela é assim, ela sai com amigas, tem o namorado, tem a rotina do trabalho, que é presencial, então você fala assim, bom, ela está fora do mundo do isolamento, mas eu acho que começa a cair uma ficha de que, puxa, o mundo não é tão simpático assim, eu tenho obrigações, eu tenho chefe, eu tenho salário, e, poxa, será que a minha vida se resume só a isso? Eu acho que eles saem do encanto, né, Sim. de adolescente e caem numa vida real, eu acho que é uma fase de transição, talvez, não sei. Existe um termo na psicologia que se chama síndrome normal da adolescência, que é a síndrome normal da adolescência, que todo adolescente passa, né? Que é essa transição, e está tudo bem, né? Mas realmente a tecnologia está influenciando bastante, fora esses outros problemas que eles têm, desafios, né? Que eles vão passar aí, que a gente já passou, enfim. Obrigada, Nádia. Daí, tem mais alguma coisa? Está tudo certo? Obrigada, então, mais uma vez. A gente que agradece. E aí, agora, claro, novamente, gostaria de agradecer a presença de todas e todos aqui no nosso evento. E agora, claro, teremos o nosso sorteio. Então, para todos e todas que ficaram até agora, a gente vai ter esse momento. Nós temos 2 kits para sortear hoje, que foram disponibilizados pelas nossas empresas associadas. Um kit da Melita e um kit da Faber-Castell. A Alicia está compartilhando aqui as imagens do nosso kit. Então, para que seja o mais anônimo possível, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pedir para a Cíntia escolher um número para a gente sortear para o kit da Melita e um outro número aleatório para o kit da Faber-Castell. E a gente está com uma lista de todos os inscritos. A gente vai sortear um número aleatoriamente nessa lista, de acordo com o que a Cíntia nos passar. E aí a gente anuncia quem vai ganhar esses kits. Cíntia, à vontade, tá contigo, hein? Eu vou falar um número, esse é que eu fiquei prestando atenção nesse estojo da Faber-Castell aqui, acho que eu não escutei muito bem o que você falou, eu tenho que falar 2 números? Isso, fala um número pra gente. Opa, rapidamente. E qual que é o maior número? O maior número, hoje, a gente tá com 73. Tá, então vamos lá. 3,70. 3,70. Ok, vamos lá. Primeira sorteada, então, para o kit da Faber-Castell. Número 3, Daphne da Silva. Daphne da Silva, se quiser dar um alôzinho na câmera, no chat, no microfone. Ah, que legal! Pensando nos sobrinhos, Deus. Obrigada. Boa, parabéns. A gente vai entrar em contato com você depois, certinho, para a gente te enviar esse kit. E agora, para o segundo número, Cíntia, você pode repetir? 70. 70, ok, perfeito. Para o número 70, vamos lá, quem que foi?
Patrícia Rocha está aqui com a gente? Sou eu. Eba! Eba! Tem que ligar Parabéns. a câmera para receber o kit. Eu tô no carro ainda. Não, Ah, sem boa, problemas. Nesse caso, a gente dá. Ainda a não gente cheguei. Não, sem problemas. Então, Patrícia, para você, se puder passar a imagem, Alissa, só para a gente ver o kit certinho da Melita, então, que foi para a Patrícia. Meus parabéns, Patrícia, você também. Obrigada. A gente está à disposição aqui, vamos entrar em contato depois para conversar todos os detalhes sobre a entrega. E, novamente, gostaria de agradecer a participação de todo mundo e só para os últimos detalhes. A gente vai passar uma pesquisa de satisfação para vocês comentarem um pouquinho sobre como que foi esse evento. São 3 perguntas de múltipla escolha super simples, então é bem rapidinho de responder. E, é claro, isso ajuda a gente também a entender como é que foi esse evento para estar sempre melhorando para os próximos que a gente vai disponibilizar. Não sei se já apareceu para vocês. Se alguém puder me dar um ok. Sim, apareceu. Perfeito, ok. E aí, também, finalizando de responder essas perguntas, a gente já deixa aí 2 datas para os nossos próximos encontros. Então, no dia 18 de outubro, teremos o nosso próximo Arracá Tendências de Secretariado Executivo, vai ser o nosso 4º evento do ano. E, por fim, para a gente fechar o ano, a gente vai ter a nossa confraternização anual, dessa vez presencial, porque estava fazendo falta esse contato, né, presencial, olho no olho com todo mundo depois dessa pandemia. Então, a gente vai ter esse evento, vai ser presencial aqui na Câmara, no dia 30 de novembro, a gente fechar o nosso ano. Mais novidades a respeito de toda a programação desses 2 eventos, a gente vai passar tudinho para vocês. E queria novamente agradecer a participação de todos e todas. Cíntia, muito obrigada por compartilhar toda essa experiência, todo esse conteúdo que você compartilhou conosco. Eu tenho certeza que todo mundo vai voltar com muitos insights para casa e a gente só tem a agradecer. Novamente, muito obrigada e boa noite a todos e todas. Obrigada, boa noite. Obrigada, meninas. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa Obrigada, noite. viu? Tchau, Parabéns gente, pela obrigada. realização, Tchau, meninas. boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, muito obrigada. Ah, meu Deus.